Jesus, ele é Deus ou Jesus é homem? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm ainda no dia de hoje e nós vamos falar sobre isso neste vídeo. Tentar de uma maneira didática, rápida, objetiva, te esclarecer o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas antes de eu entrar no assunto, eu peço a você que você se inscreva no canal, ative as notificações. Isso é muito importante para que nós consigamos alcançar mais pessoas, abençoar mais pessoas com conteúdos bíblicos, teológicos e além disso, você também não perde mais nenhum vídeo nosso, você aprende mais com os nossos conteúdos. Bom, vamos falar sobre a divindade de Jesus. O que a Bíblia fala? A Bíblia, ela sustenta que Jesus, ele é 100% Deus. E ela também sustenta que Jesus é 100% homem. Talvez você queira saber como que isso funciona, mas essa é uma resposta que nós não temos. Isso cabe a Deus, isso não nos foi revelado. O que nos é revelado é que Jesus, ele não era somente o Filho de Deus, mas que ele era também o próprio Deus. Além da Bíblia sustentar, a tradição cristã desde o início da igreja, ela acredita nisso. Vemos, por exemplo, que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ele inicia dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é Jesus. Está dizendo que no princípio Jesus estava com Deus, e Jesus também era Deus. É incrível isso, porque nós não temos a explicação de como isso funciona, mas nós sabemos que Jesus é 100% Deus. E além disso, além do Evangelho de João começar com essa afirmação, no mesmo capítulo, no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, esse apontamento se refere a Jesus como o Deus encarnado. O próprio Deus se fez carne para habitar no nosso meio. Isso é impressionante, isso é incrível, isso é grandioso demais para que nós venhamos entender. Além dessas afirmações, tem diversas outras afirmações também, nós temos Jesus afirmando a sua divindade. Sim, Jesus afirmou diversas vezes e ele usou uma expressão conhecida no Antigo Testamento, que foi a mesma expressão que Deus usou para se apresentar a Moisés. Deus usou para referir a si mesmo o seu nome divino como Eu Sou. Por exemplo, lá em João 8,58, Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, Eu Sou. A mesma expressão que Deus usa lá em Êxodo 3,14. Ou seja, Jesus está confirmando a sua identidade divina através de uma expressão que Deus usou. Essa expressão ela era tão poderosa, tão forte nessa época, que foi um dos motivos de os líderes religiosos eles quererem apedrejar Jesus, maltratar Jesus, perseguir Jesus e ainda acusaram Jesus de blasfêmia, de tão forte que era essa afirmação, esse Eu Sou que Jesus usou. Além disso, também Jesus foi adorado. E ele recebeu essa adoração. Jesus recebeu a adoração. Se Jesus não fosse Deus, ele não ia receber a adoração. Ele não ia aceitar a adoração. Mas diversas vezes ele foi adorado, foi reverenciado e ele aceitou essa adoração como Deus porque ele era Deus. Isso fica claro também lá em João 20:28. Tomé, ele se dirige a Jesus como Senhor meu e Deus meu. Essa expressão, ela confirma, porque Jesus logo em seguida ele aceita essa adoração, essa referência, ela confirma que Jesus, ele era Deus. Jesus, ele aceitou ser chamado de Deus. Jesus, ele reivindicou sua divindade. Ele foi perseguido, foi acusado de blasfêmia por reivindicar a sua divindade. Jesus, ele é Deus, o Deus encarnado. Eu fiz um vídeo falando sobre a Trindade, e a Trindade, ela se refere a isso. 3 pessoas distintas que são um único Deus. Como isso? Nós não sabemos. Mas como eu falei no vídeo sobre a Trindade, um dia nós saberemos. Um dia nos será revelado o mistério da Trindade. O que nós conhecemos em parte, então isso nós compartilhamos, isso nós ensinamos. Mas um dia nós conheceremos a plenitude. A nossa mente, ela foi corrompida pelo pecado. Nossa mente, ela é limitada. Portanto, nós não temos competência, capacidade, nem dignidade de sabermos a totalidade das coisas de Deus. Mas um dia nós saberemos, quando nós tivermos a nossa mente toda transformada 100%, quando nós estivermos com Jesus, então nós saberemos integralmente todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento.